Saudamos fraternalmente todos os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão aqui conosco para mais a nossa live Pétalas de Esperança, aqui pelo Facebook do Centro Espírita, a Casa do Consolador Prometido, que possamos ter mais uma bela reflexão, como assim fazemos em todas as nossas sextas-feiras, às 19h20 na nossa live. Já faz parte da programação do Centro Espírita. É uma palestra levada ao vivo pelo Facebook, onde sempre convidamos um companheiro, uma companheira para fazer uma reflexão de um tema. E para fazer a live da nossa sexta-feira, 8 de outubro de 2021, nós temos aqui esse companheiro que nós convidamos, ele topou a tarefa, nosso querido irmão Júlio Dias, que é trabalhador, né, Júlio? Lá do Abrigo Espírita Dr. Oscar José Pitã. Seja bem-vindo ao nosso trabalho de divulgação espírita, Júlio. Muito obrigado, companheiro. Agradecemos a oportunidade de podermos trazer os ensinamentos da nossa doutrina espírita, o Evangelho de Jesus, e para iniciarmos o nosso trabalho, trazemos uma chamativa importante do nosso mestre divino, irmão, companheiro de todas as horas, Jesus Cristo, em que ele nos chama a atenção da seguinte forma: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, na pequena chamativa de Jesus, nos leva exatamente à condição de tentarmos interpretar e tentarmos esclarecer as nossas propostas como ser humano, como companheiros espirituais, envolvidos nas tarefas do cotidiano, que nenhum de nós poderá se desfazer de poder buscar, então, o verdadeiro sentido. Quantas criaturas nós sabemos que, diante de tantas dificuldades, de tantas aflições, que nos levam exatamente a termos uma visão diferente dessa condição muito individual, onde nós sentimos a necessidade da renovação urgente, da renovação o quanto antes. Mas os empecilhos do dia a dia, as nossas tarefas, os nossos envolvimentos profissional, familiar, sociedade num todo, enfim, tudo isso que nos envolvemos de uma forma muito forte e esquecemos o sentido verdadeiro de podermos sentir, buscar essa renovação íntima, importante, naqueles momentos de aflição, naqueles momentos de tormento em que cada um de nós passa, né? E cada um de nós sente no dia a dia. Então, companheiros, dentro do nosso tema, que nos dá exatamente o ponto de vista fundamental, né, para que tenhamos uma perspectiva para uma nova era, e sabemos que desde quando o homem, o ser humano, começou
a ter a sua existência, né, o seu dia a dia na Terra, ainda numa condição muito primitiva, também buscava, de acordo com as suas possibilidades, dentro daquele contexto ainda de aprendizado, fazendo exatamente aquele papel da sua subsistência, da proteção da sua família, de buscar, então, alguns momentos para que pudesse se sentir útil. E pensando, analisando, até os nossos dias atuais, como nos sentimos dentro das tarefas que nos são apresentadas, desse relacionamento, dessa relação que temos com os nossos familiares, com os nossos amigos, independentemente das ligações consanguíneas, mas isso vai demonstrando a nossa condição ainda muito pequenina, muito pueril, de querermos analisar as coisas na nossa ótica, ainda muito obscura, mas não estamos, com certeza, dentro desse contexto desfavorável, né? De podermos progredir, de podermos crescer em todos os aspectos, mas ainda então essa perspectiva, esse ponto de vista mais avançado que ainda buscamos, principalmente naqueles momentos mais difíceis da nossa vida, através de uma enfermidade, de um relacionamento rompido, seja lá qual for, né? Vamos notando então que é necessário, com certeza, buscarmos essa renovação muito íntima, como dissemos, de fazermos alguma proposta para melhorarmos, para deixarmos de lado ainda aquele homem velho que reside dentro de nós e que naqueles momentos que precisamos agir de uma forma mais tranquila, mais suave, esse homem primitivo, essa fé mostra suas garras, achando que de uma forma muito grotesca, muito pesada, resolverá tudo. E bem sabemos que é assim. Nós aprendemos desde a nossa infância, juntamente com nossos pais, os responsáveis, enfim. O importante é fazermos, então, aquela busca tão importante de Deus, da divindade, de buscarmos Jesus, aquelas situações que nos encontramos ainda em erro, em falta, mas que não sejam só estes momentos, ou nestes momentos, precisamos buscar Deus. Deus está em toda parte, como a gente também desde criança, né? Os companheiros espíritas, desde lá da nossa evangelização infantil, né? Fazendo com que todos tivéssemos um entendimento real da vida, para que fôssemos criados, né? Que fôssemos formados um cidadão de bem, uma criatura que pudesse aceitar o seu semelhante como realmente ele é, sem distinção, sem fazer aquela separação. Isso nos atrapalha muito ainda, nos deixa muito distante daquele ser humano que quer progredir, daquele espírito que precisa progredir. Mas tudo na vida tem as suas explicações. Nos falta ainda aquela força, aquela vontade, aquela energia de fazermos essas condições do sentido contrário. O mundo nos envolve, as coisas materiais nos envolvem, bem sabemos. Precisamos, mas não tanto. Tudo dentro daquele contexto para podermos realizar as nossas atividades tranquilamente. O próprio Evangelho nos diz que a ideia clara e precisa que se faça da vida futura
proporciona inabalável fé no porvir. Fé que acarreta enormes consequências sobre a moralização dos homens, porque muda completamente o ponto de vista sob o qual encaram eles a vida terrena. É o que dissemos, né? Então, essa condição de buscarmos a fé. Todos nós, quando dissemos nos momentos difíceis, nós queremos que as coisas aconteçam para melhor, principalmente diante da dor nossa, de um familiar, um amigo, um relacionamento qualquer, né? E buscarmos sempre momentos melhores, até mesmo nas nossas atividades profissionais, para que tenhamos êxito nos nossos negócios, no nosso lado da religiosidade, demonstrarmos aquilo que temos gravado, registrado no nosso espírito, e que as coisas não acontecem em certos momentos como nós gostaríamos que acontecessem, já deixamos a desejar. Então, uma palavrinha tão pequenina, tão forte no seu sentido real de ação, né, chamada fé, como nos disse aqui, esse parágrafo que acabamos de ler, a fé inabalável. Mas quem de nós conseguiu conquistar? Quem de nós já conseguiu sentir a fé verdadeira dentro de si, na sua mente, né, para que pudesse tudo ser aclarado, para que tudo pudesse ser melhorado? Então, a fé ainda não é bem entendida, a fé ainda não é bem esclarecida. Nós vamos buscar, muitas vezes, as resoluções muito materiais, ainda muito pesadas, muito físicas. Sabemos que, muitas das vezes, o importante é fazermos, então, aquele contexto real da vida, é sentirmos que somos capazes, né, que temos condições de vencermos a todas as etapas, que não precisamos ficar apenas naquela condição de tentarmos resolver ou deixarmos para que Deus resolva as nossas situações. Não, Deus sabe o que realmente nós precisamos. A vida é assim. Deus nos colocou no mundo para que pudéssemos viver e conviver de uma forma assim, tranquila, né? Que nos envolvêssemos com as coisas materiais e Ele resolveria para nós as condições espirituais. E sabemos que não é assim. Jesus mesmo nos colocou: ajuda-te que os céus te ajudarão. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos. Olhem só, que chamativas importantes. E ainda nós, nesse convívio todo, nós queremos as coisas apenas materiais, nos envolvemos tanto, como dissemos, e ficamos igual criança, envolvidos com os nossos brinquedos, com as nossas diversões, e esquecemos que precisamos enxergar melhor, um pouquinho adiante, que quem sabe se deixarmos de lado esse brinquedo, esse envolvimento que é bom, que é importante, que faz parte da nossa vida, mas nos envolvermos um pouquinho mais, porque a cada dia que passa na nossa vida, mesmo dentro da puerilidade, da infantilidade, nós sabemos que vamos crescendo fisicamente. Já começamos a entender as coisas melhor, né? O próprio brinquedo, como a criança, né? Ela acha que é brincar de uma forma, né, mais grosseira, né, de fazer exatamente aquela destruição do brinquedo, vamos assim dizer, né, achando que está resolvendo a situação dentro da sua ótica, dentro do seu ponto de vista, ela está certa. Mas no momento que chegar alguém, um adulto, né, o pai e a mãe, fulaninho, não pode, não precisa quebrar esse brinquedo. Tu tem que tentar cuidar dele para que futuramente tu tenhas ainda
como lembrança, como recordação, aqueles momentos favoráveis na tua vida infantil. E é isso que nós achamos que até mesmo nos despreocupamos. O que tem que acontecer, acontece, o que passou, passou, né? Não vamos dar mais ar, né? Não vamos dar mais incentivo para aquilo que ficou no passado, né? E pensar apenas em coisas ainda materiais em busca daquele contexto que nos leva a cada instante. Então, a própria criança, quando tiramos um brinquedinho dela, né? Principalmente aquele brinquedo que ela mais gosta, ela vai chorar, ela vai ficar aflita, né? E muitas vezes, conosco adultos, quem sabe se nós tivermos um pouquinho mais de dificuldade, de não termos a resolução importante, todo aquele planejamento que tínhamos, né, para os nossos negócios, para os nossos investimentos, para os nossos empreendimentos, não deu certo, nós achamos que alguma coisa houve de errada, né, que alguém fez alguma coisa para nós para que aquilo não desse certo. E às vezes é nós que precisamos resolver. Como o próprio Evangelho, né, nos é narrado com relação à fé, que existe a fé humana e a fé divina. Assim como nós precisamos apostar, né, buscar Deus de uma forma ainda muito pueril, como dissemos, muito infantil, né? Mas estamos lá, lembramos dele numa oração, aqueles momentos um pouquinho mais difíceis, né, de nos envolvermos, né? Mas ao mesmo tempo, quando não temos a solução, já queremos, né, ou dizemos, por que Deus não me ajuda? Por que Deus apenas ajuda, né, ou colabora com outros companheiros e comigo não? É porque aí estamos naquele contexto de não entendermos ainda as condições melhores. Então, como ser humano, buscarmos a fé, com certeza, precisamos. Ou seja, é termos aquela esperança que conseguiremos realizar as nossas propostas dentro daquele contexto real, né? Sem atingir ninguém, sem prejudicar ninguém. Isso sim é fundamental. E a lei divina, né? Aqueles momentos fundamentais da nossa vida, aqueles momentos que às vezes temos tudo fisicamente, materialmente, mas ainda sentimos um vazio, ainda sentimos uma proposta ainda muito simples, que alguma coisa está lá nos machucando. E são nesses momentos de reflexão, aqueles momentos em que nós buscamos uma oração, que buscamos uma leitura positiva das palavras básicas do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos ver que, quem sabe, se nos dedicarmos um pouquinho mais, estaremos sanando aquela dor, aquela angústia, principalmente neste momento em que estamos convivendo, em que as criaturas acham que simplesmente a vida não tem mais sentido, que de repente está tudo indo muito bem conosco, contraímos uma enfermidade, né? Essa pandemia agora que assola a humanidade toda, estamos então à mercê de dificuldades, de momentos que nós gostaríamos que fosse melhor, mas cada um tem exatamente o momento necessário, aquele momento em que precisa refletir, analisar, né? Quantos familiares, quantos amigos nossos já retornaram ao plano espiritual? Se formos ver a própria sociedade, a política no todo, as pessoas religiosas, ou aqueles que estão dentro de uma religião, estão apenas com o rótulo religioso. Não conseguiram ainda buscar a essência da proposta divina, da proposta de Jesus, que ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei divina, mas dar-lhe continuidade. E é isso que precisamos então entender, que tudo na vida tem o seu significado. Não fiquemos apenas esperando para as soluções, as resoluções divinas, né?
Muitas vezes, pelo simples fato de duvidar da vida futura, o homem dirige todos os seus pensamentos para a vida terrena. Muitos ainda não entendem o porquê de tantas coisas que acontecem conosco, ainda seres humanos. Não entendem ainda a necessidade de fazerem algo primordial, fundamental, que é buscar a fé acima de tudo. E que diante de todas as dificuldades que assolam a humanidade, exatamente esse ponto de vista, essa perspectiva para uma nova era, que já passamos por tantas condições e que estamos diante de uma mais, muita gente diz ali, mas essas dificuldades, né, está muito mais difícil do que tantas outras que já passamos. Os tempos serão chegados, já nos disse Jesus. Que tempos são esses? São os tempos exatamente de poder entender melhor tudo aquilo que nos é apresentado. Cada um está dentro da família, naquele contexto de ligação consanguínea ou de relação energética, fluídica, né? Fazendo exatamente aquela condição de enxergarmos as coisas melhor. Então, essa perspectiva, esse ponto de vista importante, que ainda falta para todos nós, é essa renovação. É removermos de nós essas energias que ainda estão impregnadas no nosso perispírito e que as enfermidades, todas as condições, né, que se apresentam no corpo físico, estão exatamente naquele contexto espiritual. Por isso, os próprios espíritos superiores nos dizem que não existem doenças, o que existem são doentes. E nós estamos, então, nesse contexto todo, né, envolvidos, porque o nosso planeta, a nossa Terra, ainda é um mundo de provas e expiações, onde precisamos aceitar tudo aquilo que nos é apresentado de uma forma mais suave, como se diz, aquele jogo de cintura, para poder resolver de uma forma mais suave. E vamos exatamente passar, né? Vamos exatamente conviver com os problemas, com as dificuldades, tentando sempre melhor resolução. Se ainda não conseguimos, vamos tentar, vamos buscar Jesus, para que Ele nos dê exatamente aquela luz, né? Aquele amparo, aquele ânimo fundamental da nossa condição espiritual. Deus não condena os gozos terrenos, condena sim o abuso deles em detrimento das coisas da alma. Olha só, né? Então, o ser humano, como dissemos, estamos todos envolvidos, precisamos desse envolvimento todo, como ser humano, das coisas materiais, dos consumos, né? O vestuário, o alimento, enfim, o nosso bem-estar, a nossa casa, né? Estarmos sempre em condições de podermos viver, convivermos em harmonia, né? Ou com harmonia, e vamos vendo, então, que tudo aquilo que excede, né, de buscarmos a nossa casa, o nosso carro, por que não? Merecemos pelo esforço, pela dedicação, né? Mas quando ultrapassamos os limites, quando já nos excedemos e quando queremos cada vez buscar mais, mais e mais, aí, cuidado. Quem sabe o sinalzinho de alerta, né, está lá nos bipando, né, nos dando exatamente aquela condição de, opa, só um pouquinho, companheiro, calma lá, né? Porque todas as nossas aquisições humanas, nada contra, não estamos incriminando ninguém. Muito pelo contrário. Que saibamos exatamente usufruir de uma forma mais tranquila, sem excesso. Sem excesso, né? Então, vamos vendo que tudo aquilo que estamos buscando é fundamental até um certo limite. Quando já nos atinge de uma forma ou de outra, né, fisicamente, até mesmo espiritualmente, vamos parar um pouquinho e analisar e ver exatamente
essa chamativa fundamental que Jesus então nos deixou, repetindo: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Que possamos, então, dentro da ótica que a doutrina espírita nos mostra, esse ponto de vista fundamental, nos sentirmos melhores, buscarmos aquele olhar sincero. Aí é distante, não podemos nos abraçar, mas no momento que pudermos, vamos nos abraçar, vamos trocar energias, vamos colocar fé para que o nosso ponto de vista seja diferente, que todo aquele envolvimento que temos com os companheiros, com as criaturas, nada vai ficar em branco. E tudo aquilo que buscamos positivamente, muito mais ainda. Tudo fica registrado no nosso mundo terreno, no mundo espiritual. Teremos as oportunidades de vida, né? Como em outros corpos, mas sempre dentro daquele contexto, aquele armazenamento de positividade, sempre pensamento positivo, né? Quantas criaturas agora buscando Deus, quantas mensagens falando em Deus, mas só que muitas vezes são repetitivas. As criaturas, as pessoas leem aquela mensagem que lhe é enviada, mas não dão exatamente a conotação, o sentido verdadeiro da vida. Que Deus, acima de tudo, e Jesus, exatamente, nesse contexto, finalizando a nossa exposição, dizendo a todos nós: eu venci o mundo. Muito obrigado, muita paz, e que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Então, Júlio, é muito boa tuas colocações, né? Júlio, será que não falta para a grande multidão, talvez, compreender o significado verdadeiro da vida? Né? Qual seria o significado verdadeiro de nós estarmos aqui? Qual seria esse significado? Nós sabemos exatamente, né, que fisicamente, né, precisamos deste corpo físico, dessa massa, como você diz, né, que reveste o nosso perispírito, nosso espírito, momentaneamente, né, e, como dissemos, que convivamos como homens, como seres humanos, né, buscando sempre aquelas condições que lhes são favoráveis, mas que por detrás desse corpo físico, dissemos, existe um espírito em crescimento, em evolução. Então, tudo aquilo que nós estivermos, né, diante do contexto todo, enxergarmos, então, a necessidade de valorizarmos a vida, de vermos o quanto é importante e fundamental um segundo, um minuto na vida, e que quantas criaturas, às vezes no momento do seu desenlace físico, né, em um minuto se arrependem de tudo aquilo que fizeram errado, se comprometeram, né? E muitos deles ainda dizem: se eu pudesse voltar atrás e corrigir um pouquinho daquilo que eu errei, quem sabe eu estaria melhor. Então, vejam só, a valorização da vida. É isso que falta para as criaturas. É vermos, então, que Deus nos oportuniza fantásticos momentos e às vezes nos deixamos levar pelas viciações, né, que atingem o nosso corpo físico, mas que também existem as viciações que abalam o nosso espírito, a nossa alma, né? Então aí nos comprometemos duplamente. Então, graças a todos esses esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá, é de vermos que precisamos, então, de equilíbrio físico e espiritual. Né, Júlio, sempre é tempo, e como tu disseste, valorizar o minuto, né? Sempre é tempo de nós dizermos eu perdoo, de pedir perdão e dizer eu te amo, né? Exatamente. Isso é importante.
é fundamental aquele pedido de perdão, né? Então, só para salientar, né, esses dias, essa semana agora, conversando com um cidadão, eu tive uma conversa com ele, e ele chegou na minha frente assim, muito esbaforido, num cansaço, não conseguia nem respirar direito, né? E ele chegou, eu digo, as máscaras estão atrapalhando um pouquinho, né, nossa respiração, os pulmões. Ele chegou e disse assim, só para salientar um pouquinho mais sobre a valorização da vida, né, esses minutos. Ele chegou assim, pois é, meu filho, tu sabe que eu fumei a vida inteira. E esse cansaço que eu tenho não é a máscara, são os meus pulmões que estão bem comprometidos. E faz mais ou menos quase 2 anos que eu parei de fumar. Não por força própria, porque uma irmã minha estava hospitalizada, estava ali morrendo, disse ele, que nem o oxigênio mais conseguia manter as condições favoráveis respiratórias, e ela estava lá, com tráqueo, trancou ali a tráqueo e me disse assim, mano, para de fumar, pelo amor de Deus, olha só como é que eu estou. E ele, então, eu parei. Mas eu reconheço que eu não tenho mais volta, infelizmente. Então agora eu entrego a minha vida nas mãos de Deus. E assim, vejam só, né? Ele disse, é assim mesmo. Se a gente pudesse voltar no tempo, brincando com ele, né? E refazer tudo, ele é exatamente o que eu penso. À noite eu me deito e digo, meu Deus, por que eu fiz tudo isso? Por que prejudiquei meus pulmões, né? Então, só para dar mais um toquezinho, né? Para que a gente possa entender, então, exatamente essa vida tão importante e tão fundamental e que só valorizamos quando estamos com dor, quando estamos em sofrimento, né? Quando está sendo quase um momento do nosso desenlace, como dissemos, aí vem tudo à tona na nossa mente, né? Me perdoe, meu Deus, se eu pudesse ter perdoado meu semelhante, se eu tivesse amado mais meu semelhante, e aí tantas outras coisas, né? Mas graças à doutrina espírita, nós assim, ó, teremos outras vidas pela frente e vamos ter que recuperar de uma forma ou de outra. Mas Deus nos dá sempre tantas chances, não é mesmo? Mais um ensinamento tu nos deixa, Júlio, nesse diálogo que tu teve com esse companheiro. Sempre é tempo do arrependimento também. Verdade. Então a gente acha que os momentos, né, que não são favoráveis, né, nós achamos que já não temos mais o que buscar, né? Que o nosso tempo, né, aqui na Terra já está expirando, principalmente as pessoas, né, enfermas, né, esses companheiros mesmo que estão passando por situações agora aí da Covid, né? A gente sabe assim, muitos deles não tiveram êxito em continuar a sua vida física, né? E que muitos conseguiram se safar, escapar, né, do desencarne, e que muitos deles que escaparam, como você disse, né, que conseguiram se desvencilhar dessa pandemia, também muitos já nos disseram assim, eu tive, né, envolvido com essa enfermidade, mas graças a Deus eu consegui me desfazer. E tu sabe, um deles disse assim para mim, e tu sabe que a minha vida agora, naquele momento assim, que eu saí do hospital, perfeitamente me veio na ideia assim, eu preciso mudar. Eu não posso ser mais a criatura que eu era antes. Deus me deu mais uma chance, mais uma oportunidade nesta vida. Então eu vou cuidar mais de mim, vou cuidar dos meus familiares, vou me dedicar mais à minha religião. Olha só, viu? Então o que ele estava buscando, o que ele estava colocando nisso aí? A fé. Será que é fé inabalável? Nenhum de nós tem a fé inabalável ainda. Nós temos fé. É uma palavrinha que a gente mal abre os lábios para dizer, né? Fé.
mas a sua eficácia, a sua potencialidade, que resolve muitas situações. Mas, ao mesmo tempo, um companheiro, também numa exposição, no mês espírita nosso do abrigo, ele falou sobre a cura. E que muitas vezes, né, quando estamos enfermos, nós nos ajoelhamos, né, colocamos as mãos, os dedos cruzados, pedindo a Deus, pedindo a Jesus, aos espíritos amigos que nos ajudem para melhorarmos. Porque precisamos fazer alguma coisa, continuar a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, ele disse assim, ó, e se Jesus chegasse naquele momento na nossa frente e dissesse assim, para que tu quer ser curado, meu filho? Tu quer continuar nessa mesma vida que tu estavas tendo até agora? Tu quer dar continuidade na vida. Mas tu pensou que as perspectivas, o ponto de vista para melhor, né? E tu enxergares que tiveste um percalçozinho num momento da tua trajetória terrena, mas pensa assim, tu mesmo reflete, por que que eu quero ser curado? Por que que eu quero melhorar? Para fazer tudo aquilo que eu vinha fazendo? Como o Ney disse aí, quando tu disseste, Ney, eu perdoo o meu semelhante ali. Ele me xingou, ele me ofendeu, um familiar às vezes. Nós não perdoamos um familiar, nós não nos perdoamos. Quando é que nós chegamos na frente do espelho também e conversamos conosco mesmos, né? Pô, companheiro, acho que tu tá precisando de uma melhoradinha. Tu não é mais aquele companheiro que era antes. Olha, tu estás envolvido dentro de uma doutrina, uma religião, seja ela qual for, e não te esquece que tu, exatamente, tu estás dentro de um contexto cristão. O que é ser cristão? De repente, ser cristão é... Mas eu sou espírita. Mas no Evangelho também, que ser cristão e ser espírita é a mesma coisa. Quer dizer, indiferente de rótulo religioso, né, nas nossas atividades como ser humano, precisamos, sim, fundamentalmente, buscar sempre o melhor. Agradecemos, Júlio, então. Tá muito bom o papo, nós poderíamos continuar conversando, né? Mas temos que encerrar essa nossa live. Nós agradecemos de coração, Júlio, pela tua disposição, sempre, né? A tua disposição costumeira de trazer com essa eficácia, com essa tranquilidade, essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O ponto de vista sobre a vida futura. Então, nosso abraço, que a espiritualidade amiga permaneça te amparando pela estrada da vida e que a tua estrada da vida seja longa. Muito obrigado. Igualmente, companheiros, igualmente a todos os companheiros que nos assistiram, né? Aqueles outros, por um motivo ou outro, também não puderam participar conosco, mas com certeza receberão as bênçãos do alto. Muita paz a todos nós. Muito obrigado, companheiro. Nosso abraço. Agradecemos a todos que aqui estão conosco, colocando ali seus comentários. Nós estamos aqui para fazer essa reflexão coletiva, né? Agradecemos aqueles que nos deixaram boa noite, nosso amigo Alexandre, sabe as palavras, nosso irmão Sérgio, gratidão, com certeza. É essa gratidão que nos toca a alma, né? Por estarmos aqui refletindo um tema luz da doutrina espírita, essa doutrina que é consolação na nossa passagem, na nossa existência terrena. Que possamos, encerrando essa reflexão, agradecer a Jesus, nosso amado Mestre, pela oportunidade de podermos renascer a cada dia que nos é propiciado para seguirmos a nossa existência terrena. Que verdadeiramente possamos renascer, transformar o homem velho num homem novo, num cristão verdadeiro.
tenhamos um bom final de semana e que a paz, o amor do Cristo envolva a todos nós.